Boa tarde, jovens, como é que vocês estão? Nós estamos retornando com o nosso Jovem Crente Podcast e esse é o nosso terceiro episódio. E a gente já quer agradecer vocês pela repercussão dos últimos episódios, do retorno que vocês têm dado pra gente. Tem sido muito legal vocês compartilharem aquilo que vocês vivenciaram em relação aos temas trabalhados. E nesse novo episódio, nós temos um quadro novo que nós vamos inaugurar hoje. Então, a gente vai trazer o nosso primeiro convidado, que é o missionário Alexandre. Daqui a pouco ele já vai falar com vocês. E antes que eu esqueça, já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, apresenta aí o nosso podcast para um amigo que ainda não conhece, para a gente criar essa rede de compartilhamento e atingir mais pessoas com essa mensagem também. Então vamos começar, né? O nosso podcast de hoje vai inaugurar o quadro que chama História de Pescador. Mas não é história de pescador aquela que a gente conhece, não. Essas histórias são verídicas, são histórias que aconteceram de fato e que são um testemunho de como a mensagem alcança as pessoas através das nossas boas ações. E lá na frente você vai colher esses frutos, né? Vai saber também como essa mensagem chegou na vida dessas pessoas. Então eu passo a palavra para o Alexandre, que vai inaugurar o nosso quadro História de Pescador. Olá a todos, gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui e juntos aqui, como eu sempre digo, aprendendo um com os outros, né? Assim a gente vai melhorando a cada dia. Realmente, história de pescador. É uma das coisas que a Bíblia menciona, é quando Cristo chamou os seus discípulos, ele disse, farei de vocês pescadores de homens. Então, já tem a cultura de quem pesca, diz que quando pega-se um peixe grande ou pequeno, ele sempre conta uma vantagem, conta algo, uma história a mais. Mas quando a gente vai para o lado espiritual, lado de salvação, a gente sempre deve contar aquilo que é verdade, aquilo que exalta o nome de Deus. Já tenho uma experiência aí de alguns anos fazendo trabalhos sociais, evangelísticos, viajo para alguns interiores do Amazonas e até para outros estados, já viajei. E em meio a essas viagens já me deparei, já vi muitas coisas e ouvi muitas coisas. E hoje eu vou contar duas que mexeu comigo para poder pensar e ver que tem coisas na vida que a gente faz que a gente não se dá conta o quanto pode ser impactante na vida de alguém. A cidade onde vou mencionar agora era Boa Vista, Roraima. O ano era 2008 a 2009, nós fomos para lá com uma equipe fazer um trabalho evangelístico, projetos sociais, convidamos muitas pessoas. E no meio dessa multidão de gente que participava todas as noites, foi uma senhora. E a gente pega o nome das pessoas, cadastra, para poder a gente saber o endereço, para a gente visitar, saber as condições dela, se ela gostou, por que deixou de ir. E no meio desse desenvolvimento do trabalho, nós sentimos falta dessa senhora. E eu e outro rapaz, colega, fomos visitar alguns nomes e nós encontramos a pessoa que não tinha ido mais. E no decorrer da visita, nós descobrimos que ela era mãe e ela estava com uma criança de colo ainda, não me lembro a idade da criança, mas ainda era de colo, acho que tinha 1 ano ou mais, mas ainda era bebezinho, dependia muito da sua mãe. E ela disse, olha, eu gostei muito do programa, porque falava sobre família, tinha filmes, algo educativo mesmo para a sociedade. E falava também da fé em Cristo. Ela disse, eu gostei muito desse programa, só que tive algumas dificuldades, por isso eu não fui mais. E ela chorou ali, disse que o seu filho estava enfermo, estava doente, estava muito gripado, tinha ido ao médico e o médico tinha passado alguns remédios para o seu filho, inclusive fazer inalação. E aquela mãe ali chorou diante da gente pelas condições que estava passando. Nós fizemos uma oração com ela e logo em seguida o colega que estava comigo disse para ela assim, eu posso ver a receita do médico? Ela deu a receita e ele disse, se permite que eu vá na drogaria e compre o que está faltando? Ela é muito emocionada, agradeceu. Assim, nós saímos dali, ele passou na drogaria e logo em seguida voltou e deu o que ela precisava, os remédios, mas ele percebeu que ela não tinha o inalador e para ela ir no posto era muito difícil. Ele aproveitou e comprou um pequeno inalador. Estava em promoção, aproveitou e levou para ela e deu e disse, olha, isso aqui é um presente para você cuidar do seu filho. E fomos embora. Ela passou
Um dia, nesse dia que nós visitamos, ela não foi, mas no dia seguinte ela conseguiu ir. E assim por diante, ela passou aí todas as noites, não faltou, seu filho melhorou. E com isso, no final das contas, ela aceitou a Jesus como seu Salvador. Pela programação, pelo tratamento que ela recebeu, não só da gente, da equipe, mas das outras pessoas que já estavam ali também. Só que ficou um detalhe, o que nós fizemos, a gente não comentou com ninguém, ficou só entre eu, o rapaz e a mulher. Passou aproximadamente uns 3 a 4 anos, eu voltei na cidade. E quando eu voltei com a mesma equipe, e eu lembrei os colegas que trabalhavam comigo, disse, vamos voltar naquele local onde fizemos aquele evento, e vamos ver os irmãos, as pessoas que estavam ali conosco, para matar um pouco a saudade. E quando chegamos naquele local, reencontramos os irmãos, e de repente vimos uma mulher que acenou para a gente, que estava sentada lá, e ela fez um sinal com a mão dizendo que queria falar depois. Depois que terminou o culto, a programação, ela veio, nos abraçou, agradeceu, e ela fez a seguinte pergunta, vocês lembram da gente? De mim? Perguntou de mim para outra pessoa. A outra pessoa disse, não, eu não estou lembrado. E eu disse, também não lembro de você. Ela disse, pois eu lembro. Você e um outro rapaz foi lá na minha casa, na minha residência na época. Meu filho estava doente, eu não tinha condições de vir por causa da dificuldade. E vocês deram remédio e deram inalador. E esses anos todos se passaram, passei muita dificuldade na vida. Na época eu tinha aceitado a Jesus, porque além das mensagens de Cristo que eu ouvi de salvação, aquela ação que vocês fizeram mexeu com o meu coração. Eu disse, esses rapazes são filhos de Deus, e foi Deus que me mandou na minha casa, por isso eu vou aceitar. E aquela mulher aceitou, só que com o decorrer dos anos na caminhada cristã, vinham as dificuldades e as lutas, ela pensava em desistir. E ela disse que todas as vezes que ela pensava em desistir de frequentar a igreja, de caminhar na caminhada da fé, ela lembrava do inalador. Ela olhava para aquele inalador já velho, mas estava guardado com todo carinho, e ela dizia, eu não posso deixar, porque um dia 2 homens de Deus vieram da minha casa fazer o bem para mim e trazer uma mensagem de salvação. Então, isso foi impactante para mim naquele momento ouvir aquilo. Olha só que história bonita, e é interessante que aquilo que vocês fizeram, essa boa ação, foi sem pretensão nenhuma, né? Simplesmente vocês foram tocados por Deus para ajudar uma pessoa necessitada, que é o dever do cristão. E nesse momento, a partir daquilo que vocês fizeram, daquele bem que vocês fizeram, vocês geraram um vínculo, né, dessa mulher com Deus. Ela lembrou daquela boa ação e todos os momentos de dificuldade ela lembrava. Eu não vou desistir, porque assim como aqueles homens foram bons para mim, Deus tem sido misericordioso comigo todos os dias, né? E isso foi um ponto ali para que ela não desistisse da sua caminhada. Então isso é um testemunho bonito, e quantos outros não existem? De coisas que a gente nem sabe, a gente pode até não lembrar, mas nos registros do céu está tudo ali anotado, e essas pessoas um dia poderão compartilhar conosco também essas boas histórias, que serão, quem sabe, histórias de salvação, não é isso? Justamente. E o que nós fizemos não foi planejado, vamos fazer. Não, foi algo do coração mesmo. O rapaz foi lá, pegou a receita, fomos até a drogaria, ele foi lá, comprou, deu a ela, e a gente não insistiu para ela ir no programa. Falamos, cuide do seu bebê, fizemos orações e viemos embora. E ela disse, olha, conheci muitas pessoas que se dizem ser da igreja, mas nunca fizeram algo além do possível, por isso que eu decidi realmente seguir a mesma fé que vocês professam, porque vocês são pessoas diferentes. Então, existe um verso na Bíblia que eu gostaria de compartilhar, que o próprio Jesus deixou escrito para nós, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens façam a vocês, assim fazei vocês também a eles. Às vezes a gente quer só que as pessoas façam o bem para a gente. A gente só tem um costume de só esperar o bem, e na hora de fazer o mesmo pelas pessoas, a gente põe dificuldade. Como consequência dessa atitude, que é um princípio cristão, a gente vai ter esse retorno lá na frente, de alguém que aceita a mensagem, de alguém que vai compartilhar também e vai criar esse vínculo com Deus a partir do amor ao próximo, né? Que um dia foi compartilhado com ela também. Justamente, é uma maneira da gente mostrar que ainda existem pessoas
de bom caráter, de bom coração, pessoas que têm fé e que são filhos e filhas de Deus. E existem muitas pessoas que não estão em igreja alguma ou em outras religiões, independente da sua, mas ela tem isso no seu coração, desejo de fazer o bem às outras. E isso é um princípio que procede de Deus. Está escrito na Bíblia, ama teu próximo como a ti mesmo. Então fazer o bem às pessoas é algo divino. Porque como é que procede? O cristianismo, o Espírito Santo, quando atua na gente e a gente deixa ser usado por ele, como é que funciona? Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, já fica já habitual no nosso dia a dia. Entendeu? Isso se torna rotina. Não vai ser preciso mais alguém estar implorando ou pedindo, porque eu já acostumei a fazer de bom coração. É interessante você falar que essa boa atitude, atitudes que vêm do coração, elas estão em todas as pessoas, independente da religião. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, tem alguma história dessa para contar, tem algum testemunho, de algo que viveu, né, de algo que vocês fizeram para alguém ou alguém fez para vocês e que marcou a sua vida. E eu tenho certeza também que o Alexandre tem outras histórias para contar. O que eu tenho para contar é que um dia alguém fez isso por mim. Um dia eu aceitei a Jesus, comecei a ir para a igreja e eu não tinha roupa, mas alguém que estava do meu lado percebeu algo. As roupas que eu tinha não eram adequadas para aquele momento de programações evangélicas. Ela percebeu que eu precisava de um presente. Ela foi lá e comprou com seu dinheiro 3 camisas. Foi lá e me convidou para almoçar na sua casa. Depois do almoço, conversamos. Ela disse, eu tenho um presente para você. Trouxe um pacote e ela disse, olha, leve para casa. Se der, faça bom proveito. Se não der em você me diz, eu vou trocar. Quando eu cheguei em casa, eram 3 camisas novas. A pessoa me deu. E aquilo ficou marcado no meu coração até hoje, 17 anos atrás. E até hoje eu nunca esqueço dessa boa ação. Então por isso que hoje, quando eu vejo alguém necessitado, tanto de roupa, calçado, remédio ou outras coisas que estão no meu alcance, eu vou lá e faço. Quando eu não posso fazer, aí eu clamo por socorro a alguém que pode, para que possamos juntos, através dessa boa ação, também fazer o bem a outras pessoas. E eu acho que isso já é também um apelo que a gente pode fazer aos nossos ouvintes, né, para que façam bem sem olhar a quem, independente de religião, se você acredita ou não acredita, mas eu tenho certeza que o bem, ele está aí plantado no seu coração. Então, se você vê alguém necessitado, alguém que precisa de uma roupa, de um alimento, se você não sabe a quem se direcionar, ou mesmo que não veja essas situações, mas você quer ajudar de alguma forma, procure uma instituição próxima à sua casa, procure uma igreja, pode procurar a igreja adventista. Lá a gente tem um setor adequado para isso, que chama ASA, e eles vão direcionar a sua doação, vão poder ajudar muitas pessoas também. Mas se você não tiver acesso, procure qualquer outra instituição social que pode estar ajudando outras pessoas também, que eu tenho certeza que a sua ajuda será muito bem-vinda. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, uma das coisas que Deus falou a Abraão. Deus fez um desafio a ele, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E deu uma promessa, farei de você um grande pai de multidões. Mas Deus falou algo para ele dizendo assim, se tu uma bênção. E eu e você temos que ser uma bênção na vida das pessoas. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que Deus abençoe você, que você possa ser um servo e uma serva de Deus, fazendo bem, conforme as suas condições. Que Deus nos ajude a ser uma luz na vida das pessoas. Acredito que essas histórias elas vão motivá-los, vai despertar em vocês também esse senso de querer ajudar, né, de buscar auxiliar o próximo também. Eu já agradeço ao Alexandre por compartilhar conosco essas histórias que são inspiradoras. E se vocês tiverem histórias parecidas, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai procurar responder todo mundo. E falando em interação, eu já vou pedir para vocês se inscreverem também aí no nosso canal, do nosso podcast. Então, interajam com a gente, façam comentários, compartilhem com seus amigos, deixem aquele like, porque isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai ter algo muito legal para compartilhar com vocês. E até lá!